Excelentíssimo Sr. Prefeito, Sinal do Norte de Bulhões, a sua esposa aqui presentes, caríssimo deputado que está aí, Sinaldinho, conhecido, meus caros seminaristas, meus irmãos e irmãs. A paróquia inicia-se hoje as homenagens à sua padroeira, Senhora Santana, com esta abertura em meio aos carreiros que dispuseram mais uma vez, e já está há 18 anos que percorrem com a imagem de Senhora Santana até a nossa cidade, dando assim, caros irmãos, toda a atenção devida àquela que muito intercedeu por seu Filho Jesus, por dias melhores na nossa comunidade, na nossa vivência. Aos que são pecuaristas, agricultores, que tanto estão aí em meio aos seus carros, aos carreiros, como demais anos, a Deus render graças. Hoje, mais do que nunca, nós especiais estamos dando graças a Deus pelos benefícios concedidos a cada um deles, para poder viver melhor na vida, na família, na vida em comunidade. E a Santa Missa já é, meus irmãos, uma ação de graças. E a gente coloca todos eles neste altar do Senhor dos Carreiros. Colocamos também, meus irmãos, a cada devoto de Senhora Santana, para que os festejos sejam os melhores possíveis em nossa cidade, em nossa comunidade. Nós que ouvimos atentamente, caros irmãos, a liturgia da palavra desde 15º domingo do tempo comum, ouvimos falar em um dos versículos da leitura, meus caros irmãos, primeiro, de um profeta que anuncia, denuncia, está anunciando neste momento para nós, através do seu escrito, algo extraordinário. Em meio à comparação, dizia: meus irmãos, quando a chuva cai no solo, quando a chuva cai na terra, também, meus irmãos, cai, como nós ouvimos há poucos momentos, dizia tão claro, através do texto que nós ouvimos, aquilo que causa humildade, meus irmãos, e causando bem-estar, pela humildade e pela chuva, as nuvens, meus irmãos, em meio ao solo e meio à terra, brota coisas as melhores possíveis, em benefício da vida de cada um, não só daqueles que têm racionalidade, mas também dos racionais. Assim, essa comparação que faz o profeta Isaías, a exemplo da leitura terceira do Evangelho, a parábola do semeador, lembra vocês que aqui encontra-se, como dizia, esta palavra não retorna ao ser transmitida, ao ser, meus irmãos, anunciada, ao ser propagada sem fruto, mas para que ela venha dar frutos como mensageiro, que também retorna à missão, meus irmãos, está satisfeito pelo que transmitiu, pelo resultado que obteve na sua, meus irmãos, evangelização. Assim é a palavra de Deus, aquela que de fato quer encontrar terreno bom. Nós ouvimos lá meus irmãos, três momentos em que a palavra de Deus foi transmitida em meio a três dimensões, que é a transmissão da semente. Cai em primeiro à beira do caminho, cai em meio ao pedregulho, às pedras, e cai, meus irmãos, em meus espinhos. Elas não germinaram, de modo que viesse dar frutos melhores possíveis, porque terra boa só dá coisa que agrade, que beneficia. E você que é carreiro, que é proprietário, que é agricultor, sabe disso. Para que a terra venha brotar algo espetacular em meio à semente boa. A semente é boa, mas a qualidade do terreno precisa estar, meus irmãos, bem preparado.
para que ela germine, brote frutos os melhores possíveis, os mais saborosos, os mais gostosos frutos. Agora, cai lá, meus irmãos, em três momentos que a semente foi lançada, não teve coisas as melhores não. Mas em um terreno, meus irmãos, que nós ouvimos aqui, dizia que deu frutos. Que terreno foi esse? Que terra foi essa? Terra boa, de qualidade, terra cuidada, terra bem zelada, bem adubada. Estava lá sim, a semente, ela foi lançada e dizia o texto do Evangelho, deu 30, deu 60 e deu 100 por uma semente. Agora, essa comparação em meio ao terreno, meus irmãos, em meio à terra, que cai a chuva, a nuvem, mas a semente é a palavra de Deus que está para cair em cada filho e filha que lhe pertence. Agora, o espaço, a abertura de coração, como encontramos neste momento, para que esta palavra, ela venha dar, meus irmãos, produtividade em meio à semente que é lançada no seu foro interno, no seu coração. Há pessoas que se assemelham, como meus irmãos dizia lá no início do Evangelho, dizia que cai à beira do caminho, tanto faz. Também falaram que em meio ao pedregulho não vai dar coisa que seja beneficente, não há eficácia, eficiência, não terá estado mais, meus irmãos, agradável. Mas também, meus irmãos, cai, como dizia, naquele terreno que deva ser o seu terreno, seu coração. Naquele outro que caiu, talvez eu me assemelho em meio aos espinhos, em meio ao pedregulho, as pedras, na beira do caminho, percorrendo neste mundo, mas não sintonizado, não ligado à palavra de Deus, que essa semente, mais do que nunca, é a palavra de Deus, para que brote frutos, que sejam os mais aplausíveis ao coração de Deus. Precisa de cada um, para que brote frutos bons na sua casa, na sua igreja, na sua família, nas pastorais, na catequese, nos movimentos, seja quais forem os movimentos. Mas se tem algo que impede, que é barreira, que não tem como desabrochar, florir, você deve estar preparado, se preparar para a coisa que venha a ser, meus irmãos, conforme Deus deseja, que naquele fiel, naquele cristão, que de fato escuta Deus, que está a fazer a sua vontade, não a minha, não a sua, mas a vontade de Deus, é evidente que a semente vai germinar e boas coisas vão surgir em meio, aos terrenos que não deram frutos nenhum. Aí você olha, na sociedade que estamos, tantas coisas que causam danos ao seio da família, da sociedade, da comunidade, porque não escuta Deus. É como aqueles, meus irmãos, que Jesus está falando de modo tão simples, não de modo misterioso, mas meus irmãos, com o contexto deste texto do Evangelho, transmitido a cada um, aquele povo que estava ali ouvindo, aos seus discípulos, momentos estão passando dificuldade. Aos judeus, eles que, meus prezados, não acolhiam a voz de Deus, não estavam à escuta da sua voz, não queriam, estavam odiando Jesus, rejeitando Jesus, maltratando Jesus, fazendo as piores ameações. Esses são como que os fariseus. Os fariseus crescem no seio da sociedade, talvez no seio da igreja. E aí, meus irmãos, peçamos a Deus para que esse quadro, que é desastroso aos olhos de Deus, se eu desejo obter, como dizia a leitura segunda, a glória de Deus, como filhos de Deus, o que eu devo pautar a minha vida por um caminho, por uma rota que me leve a manter-me
me leve a estar face a face com Deus, a Deus contemplando, para obter de fato, meu caro ouvinte, o reino de Deus, que é transmitido a cada fiel, a cada filho que aqui encontra-se, que sempre se achega à voz de Deus, à voz da igreja. Então, durante este período, que é um período de evangelização, a festa de Senhora Santana, a mãe da mãe de Jesus, Nossa Senhora, essa palavra germinou no coração de Senhora Santana, no coração também da sua filha, e que palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, fruto de quem escuta Deus, frutos de quem faz não os seus desígnios, mas os desejos do Pai Celeste. Aí, meus irmãos, obterá você e eu e você, cada um, aquilo que seja engrandecedor para a nossa vida, seja na comunidade, na família, na igreja, na sociedade. Quais terrenos que talvez, meus irmãos, não brotam frutos bons? A violência campeia no seio da sociedade, a família que não se achega a Deus, ligados, distanciados da voz de Deus, a corrupção no nosso país sem corrupção, os absurdos campeiam no seio. Que esta gente, que terrenos essa gente demonstra ser? Terreno que não dá frutos, só causa danos, só causa celeumas, problemas do menor ao maior. E aí? Então pede a Deus para que durante a nosso novenário e em meio à festa, que aqui você reza porque ama a Senhora Santana, aqui você reza quem tem amor a Jesus, aqui você reza quem tem amor à igreja, aqui você reza pelo povo que pertence a esta paróquia belíssima que é a Senhora Santana, como que é a mãe das paróquias, onde o povo demonstra muita afeição, carinho, e a prova está aqui, e a prova está presente durante todo o novenário, e a coisa belíssima em que percorre a Senhora Santana pelas ruas abençoando o povo que estão naquela procissão, que é uma das maiores, digamos, do estado. Então, meus prezados, aí é terra boa, aí é terreno bom, é alguém que acolhe, é alguém que abraça, é alguém que diz: eu quero estar sintonizado a tudo isso que me leva à vida como filho não do mundo, mas como filhos de Deus. Desejo agora, como dizia o próprio São Paulo, combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé e a recompensa, e se eu, como e você, como filho de Deus, é evidente, por essa palavra transmitida, a mãe que orienta o filho, leva o filho para a igreja, a avó também. Lembro que de 70 para trás aí, de idade, as pessoas saem 6 horas, reunir os filhos para rezar. Entende? E olha que eu não nasci, eu cheguei na cidade de Ilhéus das Flores, criancinha, 4 anos de idade, eu nasci na zona rural também. E aí? Mas tinha uma mãe que rezava, chama todos, assim, eu sou membro, minha família de 14 irmãos, mas uma família que reza, ninguém é padre por acaso, é padre que Deus escolhe, porque a família reza, entende? Se achega, você é cristão autêntico, que é uma família que tem tradição de praticar a fé. Então terra é terra boa, terreno bom, os frutos, meus irmãos, são enxergados, são percebidos na vida, na minha, na tua, na comunidade, na igreja, na sociedade. Os carreiros que de modo gentil, de modo generoso, de modo, meus irmãos, desprendido, de modo assim, dando graças a essa padroeira maravilhosa, e também ao próprio Deus, ao seu Filho, e também aquele que move a igreja, que é o Espírito Santo, meus irmãos, este que vem de perto e longe, demonstrando toda a bondade possível, e diz a Deus: eu estou satisfeito por esses dias, por esses momentos, por esses meses em que a minha terra, em que a minha propriedade tem algo que me agracia, que é o verde, que é o pasto, que é a água, que é, meus irmãos, comida,
E também vamos obter aquilo que vai servir para cada um, tal que a safra, talvez menor ou maior. E aí, tudo isso, meus irmãos, e quem confia em Deus, quem a Deus ama. Então, vocês carreiros, a cada um que veio, coloco neste altar e digo a Deus, como nós ouvimos na leitura primeira, dizia que a chuva, que a neve, ela chega na terra, dá coisas as mais aplausíveis. Também dizia Jesus: sejamos terra boa, sejamos terreno bom, sejamos coração bom, pessoas que detêm, meus irmãos, a maturidade da fé, a consciência formada, convicta de que aquilo que Deus pede, eu estou cumprindo, e por cumprir, eu vou obter lá a glória, o Rei Deus como filhos, que tornei-me ao ser batizado desde pequeno, desde criança. Que nós nos ajude a obtermos dias felizes, sobretudo hoje, até o término, meus irmãos, das homenagens à Senhora Santana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.